Você tem medo da morte? Você já passou por alguma situação em que achou que era a sua vez? Como a gente costuma brincar, viu a avó pela greta. Eu já passei por algumas e tem umas dessas que, quando eu me lembro hoje, muitos anos depois, ainda me dá um friozinho na barriga, pensando assim, aquilo foi por pouco. Olha, os discípulos estavam com Jesus no momento e eles temeram pela própria vida. E esse se tornou um dos momentos mais marcantes, mais impactantes nessa caminhada deles com Jesus. Está lá no finalzinho do capítulo 4 de Marcos, a partir do verso 35. Diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha, eu não sei se você já passou por uma situação assim, eu sou mineiro, nunca vi algo parecido de estar num barco, numa tempestade. Alguns daqueles discípulos eram pescadores experientes e eles, ao ficarem apavorados dentro de um barco lá no Mar da Galileia, no meio de uma tempestade, é porque eles sabiam o tamanho, a importância, o perigo daquela tempestade. A água entrando no barco e eles realmente perceberam que aquele barco poderia ir sim a pique. Agora Jesus, num contraste até de ironia, estava dormindo no travesseiro, estava tranquilamente passando por aquela tempestade. E eles acordam Jesus, sacodem ele: Jesus, você não está nem aí que nós vamos morrer, não? E aí Jesus dá uma voz de comando, algo inimaginável para eles naquela época e talvez para nós se acontecesse conosco hoje também, e manda o vento e o mar se acalmar. E é interessante que há vários textos no Antigo Testamento falando de Deus como sendo Deus que tem o controle da natureza, tem o controle do mar, tem o controle do vento, tem o controle da chuva. E agora Jesus se levanta e demonstra esse mesmo controle. E ele, ao chamar a atenção dos discípulos, ele fala assim: olha, vocês não têm fé, não? E muitas vezes a gente acha que, basta ter fé. Não, quem tem fé não tem medo da morte. Mas não é bem assim. O que Jesus estava falando e o tipo de fé que ele estava mencionando não era uma fé genérica. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Não era esse tipo de fé. O que ele estava falando é quem estava ali com eles. Se eles estavam realmente conscientes de quem era aquele que estava ali deitado, dormindo no barco. Porque Jesus, dormindo no barco, era o suficiente para que eles se tranquilizassem, porque a própria presença de Jesus é suficiente para as nossas vidas. Por isso que quando ele acalma o mar, os discípulos dizem assim: quem é esse? Nós nunca vimos isso, nós vimos ele curar leprosos, nós vimos ele abrir vista de cegos, mas acalmar o mar, acalmar uma tempestade, assim no ato, falou e parou, isso a gente nunca imaginava que seria possível. Mas Jesus disse: sim, eu tenho o controle de todas as tempestades nas minhas mãos. E por isso a fé em mim deve ser o suficiente para acalmar o nosso coração. E essa é a lição de nós de hoje, é a reflexão que eu quero deixar para você hoje. A fé em Jesus Cristo é o que acalma o nosso coração. Não é ter fé em alguma coisa, não é ter crença de que as coisas vão melhorar. Muitas vezes as coisas só vão piorando, mas a fé em Jesus nos sustenta no meio da tribulação, no meio da tempestade. Não porque a fé é forte, mas porque nós sabemos que Jesus sempre terá o controle de toda e qualquer situação. Sabemos que a morte não é o limite da nossa vida, porque como Jesus venceu a morte, por ele nós também a venceremos. Por isso,
Sossegue seu coração nas mãos de Jesus. Não sossegue nas minhas palavras, não sossegue em algum pensamento positivo, sossegue o seu coração naquele que tem domínio sobre toda e qualquer tempestade. Sossegue seu coração nas mãos de Jesus. Jesus te abençoe, um excelente dia para você e um grande abraço.